Oiê! Nesse vídeo do EduCiência, que faz parte do projeto ProEdu, apoiado pela FAPERGS e pelo Sebrae, vamos nos aventurar pelo mundo microscópico. Vamos juntos nessa viagem? Na década de 1660, um vendedor de tecidos holandês chamado Anton van Leeuwenhoek precisava analisar a qualidade das peças que ele vendia. Leeuwenhoek utilizou do conhecimento que tinha e de seu hobby para construir protótipos de microscópio com suas próprias lentes. Enquanto os microscópios da época conseguiam um aumento de até 30 vezes, as lentes de Leeuwenhoek atingiam um aumento de até 200 vezes. Ao utilizá-las para observar os tecidos, o mundo microscópico o fascinou. Ele observou tecidos animais, vegetais, espermatozoides, células do sangue, minérios, animalículos de uma poça d'água e outras diversas coisas de nível microscópico que nunca tinham sido vistas antes. Ele foi o primeiro a observar bactérias e protozoários. Apesar de nunca ter estudado ou pesquisado em ciência e nunca ter publicado um artigo, as correspondências de Anton van Leeuwenhoek com a Real Sociedade Britânica foram traduzidas e publicadas, e suas observações marcaram as bases da microscopia, da bacteriologia, da protozoologia e por aí vai. Hoje, vamos dar uma de Leeuwenhoek e observar diversas lâminas ao microscópio. Começaremos com o básico. Todo mundo aqui conhece bem a letra R, né? Mas vocês já viram uma letra R ao microscópio? Ela parece bem diferente. Devido à física das lentes que compõem o microscópio, a imagem que visualizamos é invertida de cima para baixo e da esquerda para a direita. E é por isso que vemos a letra R desse jeito. Uma outra coisa bem legal que podemos ver sobre o microscópio são as minúsculas fibras de algodão que compõem o tecido, como o próprio Leeuwenhoek fazia no século XVII. Não sei vocês, mas eu tô me sentindo muito cientista histórico agora. Partindo para a observação de células agora, vamos começar com as folhas de um musgo. Pegamos uma folhinha, cortamos num pedaço menor e colocamos numa lâmina com uma gotinha de água. Esse musgo, que cresce em todo lugar e faz a gente resbalar em dias chuvosos, é uma planta do tipo das briófitas, que são plantas muito simples que não possuem nem vasos condutores. Numa folha de musgo, podemos ver as células vegetais que compõem, né? Esses contornos que vemos delimitam cada uma das células. Essa é a parede celular vegetal. Feita de celulose, a parede celular dos vegetais confere resistência e proteção às células das plantas. As bolinhas verdes que vemos dentro das células são os cloroplastos. Cloroplastos são as organelas celulares dos vegetais e de algumas algas em que ocorre a fotossíntese. Ele é verde devido ao pigmento clorofila, que fica ali armazenado. É nos cloroplastos que a planta transforma água, energia solar e gás carbônico da atmosfera em gás oxigênio e glicose para usar como fonte de energia. Opa, o que é isso? Parece que tem um animalzinho se mexendo ali embaixo. Oi, Divo. Ai, desculpa incomodar, a gente já tá indo. Apesar dos musgos serem um exemplo muito bom de organização das células em tecidos vegetais, eles são plantas muito simples. Vamos observar agora uma camada muito fina do tecido das folhas de Trapoeraba roxa, a Tradescantia pálida purpúrea. Essa plantinha que vocês estão vendo aí na tela. Nessas imagens, além de vermos as células vegetais delimitadas por parede celular, e com essa coloração mais rosada devido aos pigmentos da planta, podemos observar os estômatos. Os estômatos são aberturas no epitélio vegetal que permitem as trocas gasosas da planta, controlando a entrada de gás carbônico e a saída de água. Duas células guarda, que ficam ao redor de uma fenda chamada ostíolo, fazem a abertura e o fechamento dos estômatos, conforme as condições ambientais. Quando a planta precisa reter mais água em dias mais secos, por exemplo, essas células guarda parecem murchas, fechando o estômato e diminuindo a saída de água da planta. Esses outros pontinhos verdes também são cloroplastos. Leeuwenhoek também analisou as células do sangue, como fazemos hoje em dia em muitos exames num laboratório de análises clínicas. Com uma amostra de sangue numa lâmina, fazemos um esfregaço e utilizamos um kit de coloração para hematologia para observá-lo no microscópio. Essas células arredondadas, mais vermelhas no vídeo, que têm uma concavidade, são os eritrócitos, as células vermelhas do sangue. Elas não possuem núcleo, apenas a proteína hemoglobina para carregar o gás oxigênio dos pulmões até o corpo todo e o dióxido de carbono até os pulmões para excreção. Já essas células roxas, que têm núcleos com formas tão diferentonas, são leucócitos, aqueles diversos tipos diferentes de células que compõem a série branca do sangue, com função de defesa e imunidade. Um reino muito importante é o reino fungi, que compreende os fungos filamentosos e as leveduras. Fungos estão por toda parte, no solo, no ar e
Olha só, até nessa bergamota podre. Fungos são importantes agentes dos processos de decomposição da matéria orgânica. Eu posso até ter perdido meu lanche, mas vamos poder observar que tipo de micro-organismos cresceu aqui. Carimbamos a parte em decomposição da bergamota numa placa de Petri com um meio de cultura e incubamos por alguns dias a 28 graus Celsius. E olha só o resultado. Diversos fungos e leveduras diferentes cresceram aqui. Pegamos uma parte desse que cresceu com a coloração verde e colocamos numa lâmina para visualizarmos ao microscópio. Pelo formato do crescimento na placa e a origem da amostra, já podíamos suspeitar que era um fungo filamentoso. E como podemos ver na imagem, era mesmo. Fungos filamentosos são fungos pluricelulares, que formam essas estruturas emaranhadas, que são as hifas. Fungos filamentosos também possuem conidióforos, que são células especializadas produtoras de esporos. Esporos são células reprodutivas dos fungos. Plantas e algumas bactérias também produzem esporos. Esses esporos são levados pelo vento, pela água, por animais ou até mesmo por ação dos humanos, e poderão crescer novos fungos em outro lugar. As hifas são muito parecidas em todos os fungos, mas o formato dos conidióforos é bem característico. É por eles que podemos identificar muitas espécies fúngicas. Esses, por exemplo, que têm forma de pera, elipsoidal ou ovoide e possuem cortes transversais e longitudinais, entregam que o nosso fungo é um Alternaria alternata. Hifas e esporos são microscópicos, e é justamente por isso que não é seguro só cortar fora a parte visível de um bolor numa comida mofada, viu? Eles podem ter se espalhado pelo resto do alimento e a gente nem vê. Nada de comer a outra ponta dessa bergamota. Saindo das células eucarióticas para células procarióticas, que são aquelas sem uma membrana nuclear separando o material genético e sem organelas, apenas ribossomos, temos uma última parada no vídeo de hoje. Podemos visualizar ao microscópio também as células de bactérias. Bactérias são micro-organismos procariontes que, assim como os fungos, estão por todos os lugares. E nem todas elas são perigosas para a saúde. A maior parte delas, inclusive, é beneficial e vive conosco em nosso corpo, participando de diversos processos fisiológicos. Uma técnica muito importante para a visualização e identificação de bactérias é a utilização de uma coloração diferencial, como a coloração de Gram. A coloração de Gram permite identificar bactérias gram-positivas e gram-negativas. Utilizando dois corantes diferentes e uma solução de álcool cetona para descoloração entre eles, podemos identificar como gram-positivas aquelas que mantiverem a primeira coloração, e como gram-negativas as que ficarem com o segundo corante. Nessa lâmina, vemos em roxo as bactérias gram-positivas. Elas possuem uma parede celular de peptidoglicano bem espessa, que impede que o corante violeta deixe o interior das células, mesmo quando lavadas com álcool. As gram-negativas, entretanto, não possuem essa parede e permitem a saída do corante. Elas vão adquirir a cor rosa da fluxina que utilizamos por último. Essa técnica é muito importante nos esforços de identificar que tipo de bactéria está presente numa cultura ou num exame clínico. Gostaram de analisar diversas amostras diferentes? Pois tem mais! A gente aproveitou os dias chuvosos em Porto Alegre para procurar mais maravilhas microscópicas numa poça d'água da chuva. E o que encontramos foi lindo. Mas isso a gente deixa para vocês conferirem no nosso Instagram e no nosso TikTok. Siga a gente nas redes sociais, @educiencia.urgs, e acompanhem mais dos conteúdos que produzimos. Viram só quantas coisas legais encontramos por aí se olharmos tudo com mais atenção, com outro olhar ou com um aumento de 200 vezes? Obrigado por terem assistido a esse vídeo. Até mais, pessoal! Não esqueçam de seguir o @educiencia.urgs no Instagram e no TikTok e de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube.